Jesus prometeu capacitar cada um de seus seguidores para ser suas testemunhas. Vou repetir. Jesus prometeu capacitar a cada um dos seus seguidores a serem as suas testemunhas. Eu afirmo isso. Atos capítulo 1, versículo 3 em diante diz o seguinte: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo depois de poucos dias. Vocês serão batizados com o Espírito Santo depois de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria vontade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Feliz em ver o Zé. Deus te abençoe, meu irmão. Todos vocês, que alegria estar junto com vocês nesta noite. É vontade de Deus que todos os crentes sejam cheios do Espírito Santo, capacitados para a tarefa de evangelização e a missão que Ele tem para cada um de nós. E quando a gente lê esse texto de Atos, capítulo 1, o versículo de número 8, nós vemos aqui a sua última e mais importante promessa à igreja. Qual é a promessa? Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Essa é a promessa que Deus fez. E Ele começa então a cumprir essa promessa no dia de Pentecostes, quando a igreja, os discípulos, os apóstolos estavam reunidos, e ali então começa um grande movimento missionário. Eu fico encantado com isso, porque dentre eles estava Pedro, e Pedro, com ousadia, ele levanta no meio de uma multidão que achava que todas aquelas pessoas estavam embriagadas, e ele começa a falar de Jesus naquele lugar. E ele começa a explicar: então não é o que vocês estão pensando, que essas pessoas estão embriagadas, não é isso. Eles foram impactados, eles receberam o poder de Deus sobre a vida deles. E agora eles estão anunciando Jesus. Eles estão anunciando o reino. E aí Lucas descreve o seguinte em Atos capítulo 2, versículos 1 em diante: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aí eu pergunto: mas o que é isso? Significa isso? Significa que Jesus já havia começado a cumprir a sua promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8. O poder sobrenatural entra nos discípulos. Vou dizer de novo: um poder sobrenatural entra em homens comuns, em pessoas naturais. Um poder extraordinário toma conta de homens comuns.
E eles então são transformados agora numa metanoia, transformação de dentro para fora. Ninguém explicava, ninguém conseguia explicar, mas eles estavam vivendo o sobrenatural. Ninguém tinha uma explicação lógica, mas sabia-se que o sobrenatural estava acontecendo naquele lugar. Eles se tornaram poderosas testemunhas de Cristo Jesus. Nossa oração, a minha oração é para que hoje o texto, a promessa de Atos capítulo 1, versículo 8, se cumpra neste lugar. Olha para esse crente que está ao seu lado aí, diga para ele: o Espírito Santo vem sobre a sua vida nesta noite. É interessante porque homens comuns, naturais, passam a viver e a andar no sobrenatural. Pessoas agora são curadas. A sombra cura. Já pensou nisso? O toque cura. A palavra cura, a palavra liberta. Não temos ouro, não temos prata, mas o que temos nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. É esse poder que eu quero que venha sobre a sua vida nesta noite. É essa autoridade que eu quero que venha sobre você nesta noite. Sabe, nós tiramos algumas lições destas verdades, e eu quero trazer para a nossa meditação nesta noite. Nós aprendemos que a promessa de Jesus acerca do seu poder é o poder dele, não o nosso. Jesus tem nos dado uma tarefa importante. Diga para quem está ao seu lado: Jesus conta contigo. Ele tem nos dado uma tarefa importante, que é de sermos suas testemunhas. E ele chama os discípulos e fala: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Mas esse poder não vai ficar somente em Jerusalém, ele vai alcançar a sua casa, a sua família, ele vai alcançar a sua vizinhança, e ele começa a se espalhar. Não é limitado a um grupo de pessoas, você entende isso? Não é reservado para alguns escolhidos. Recebereis poder ao descer sobre vós, e esse poder vai se espalhar até os confins da terra. Alcançará o mundo, alcançará as nações. Nós estamos vendo, e está começando a sair nos jornais, e eu gosto disso, avivamentos acontecendo. Esses são os que estão sendo expostos, mas há coisas, há avivamentos acontecendo que não estão sendo expostos. Há pessoas sendo restauradas, há avivamentos, há movimentos acontecendo nas nações que nós não estamos sabendo de notícias. E sabe de uma coisa? Isso vai se alastrar no mundo. As igrejas serão renovadas. Humanamente falando, é algo impossível. Eu fico imaginando, pastor Sato, a cabeça daqueles 11 discípulos. Jesus falando para eles: vocês vão receber poder em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Eu fico pensando na cabeça deles: como 11 homens comuns pode fazer isso? Mas o poder não é deles, o poder é de Deus. A autoridade é de Deus. Humanamente falando, é algo impossível, mas vem do sobrenatural. Aleluia. Eu quero que você pense nesta noite como aqueles discípulos pensaram: eis-nos aqui, Senhor. Nós vamos voltar para Jerusalém. O texto diz que eles voltaram para Jerusalém e eles ficam no templo.
E o poder vem sobre eles, e eles começam então a viver o sobrenatural, aleluia. Eu estou crendo que o sobrenatural de Deus vai acontecer neste lugar. É uma promessa para cada crente, é uma promessa para você, é uma promessa para você, Daniel. É uma promessa para você, Soraya. É uma promessa para cada um de nós. Recebereis poder ao descer sobre vós. E aí você pode então me perguntar, mas quem são estes? Quem são estas pessoas? Que Lucas se refere lá no capítulo 1, versículo 8. Se você for comigo em Atos capítulo 2, versículos de número 38 e 39, você vai ver que esta promessa é para você também. Diz o seguinte, Pedro respondeu, 38, Atos 2, 38, Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, e isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Isso inclui eu e você. Eu não sei se isso te anima, eu não sei se isso te empolga, mas a promessa é para mim. Há mais de 2000 anos atrás houve a promessa, e esta promessa ainda hoje está viva, esperando eu e você nos dispormos a aceitar o chamado de Deus. Diga para quem está ao seu lado, isso inclui você. Fala com empolgação, vai, me ajuda aí, por favor. Dá uma chacoalhada aí, uma sacudida nessa pessoa. Diga, isso inclui você, meu querido. Acorda, vai. Isso inclui a cada um de nós. Esta promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Se você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus, você está incluso nesta promessa. Aleluia. Nós aprendemos sobre a fonte deste poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A fonte do poder é o Espírito Santo. Eu repito, a fonte do poder é o Espírito Santo. O Espírito Santo fornece capacitação sobrenatural. O Espírito Santo fornece capacitação sobrenatural para você pregar, para você curar, para você libertar. E eu quero liberar esta palavra de cura sobre a tua vida nesta noite. Pessoas serão curadas nesta noite. Pessoas que estão nos assistindo nos hospitais serão curadas em nome de Jesus. Famílias serão restauradas, vidas serão transformadas, porque a capacitação do sobrenatural vem de Deus e não de mim, não do homem, mas do Senhor Jesus. Aleluia! Ele nos fornece capacitação para pregar, para ensinar, para realizar as suas obras, para avançar o reino de Deus. Eu acho tremendo essa leitura, porque os homens conheciam os discípulos.
Aquelas pessoas de Jerusalém conheciam os discípulos. E elas começam a questionar: não é este o pescador? Com que autoridade este homem está falando? A autoridade de quem que este homem está falando? Ei, muitas vezes as pessoas tentam explicar o sobrenatural, tentam compreender o sobrenatural. Não tem explicação, porque vem de Deus. A capacitação vem de Deus, o poder é de Deus, a autoridade é de Deus. Você pode abrir a sua boca e anunciar, porque Ele é quem faz. Você pode abrir os teus lábios e proclamar, porque é Ele quem faz. É Ele quem liberta, é Ele quem transforma, é Ele quem sara, é Ele quem muda, é Ele quem liberta, é Ele quem cura, é Ele quem muda as vidas. É bem verdade que Ele usa seres humanos como eu e você. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o poder do Espírito Santo. Sabe, tem um propósito para recebermos este poder. O propósito é sermos testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo nos dá poder para obedecer ao mandado de Cristo, para pregar o Evangelho. Do nosso lar aos confins da terra. Eu gosto de Salmo capítulo 2, versículo de número 8, que diz o seguinte: pede-me e te darei as nações por herança. Quando a gente começou a Igreja de Deus Vicente Pires, eu falei com Deus: Deus, se o Senhor for fazer alguma coisa, me inclua, né? E eu comecei a ter uns sonhos loucos, né? Uns sonhos assim extraordinários. Aquilo, eu falei: meu Deus, que coisa doida da minha cabeça. E o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração: é isso que vai acontecer na sua vida. É isso que vai acontecer. Deus usa seres humanos para ser suas testemunhas, para proclamar o seu reino, para anunciar a sua verdade, a sua vontade. Sabe, eu estou crendo nesta noite, em nome de Jesus, que você será um canal da bênção de Deus. Você será um instrumento usado por Deus para a proclamação do Evangelho por onde você passar. A começar na sua casa. Às vezes você olha, a sua casa está destruída, a sua família não tem uma solução, você não vê uma solução, mas Deus quer usar você lá dentro da sua casa, aleluia, para a manifestação da glória de Deus. É bem verdade que muitos têm perdido o verdadeiro sentido do Evangelho. A maioria das vezes as pessoas vêm à igreja para receber. E a gente entrega o nosso dízimo, a gente entrega a nossa oferta e fala: por eu estar fazendo isso, Deus vai me abençoar. Muitas vezes nós fazemos como uma moeda de troca.
tem se perdido o sentido do verdadeiro evangelho. O Senhor quer homens que estejam com seus corações abertos, dispostos a se entregar por completo para que a promessa se cumpra em sua vida. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas. Não resolve eu receber o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, e não ser testemunha. O propósito é que eu manifeste a glória de Deus com a minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com as minhas ações. O importante é que as pessoas olhem e vejam Cristo em nós. Os homens estavam ali falando e as pessoas dizendo: olha, são 9 horas da manhã e esse povo já está embriagado desse jeito. Pedro levanta com ousadia e fala: não, eles não estão embriagados. Eles estão cheios do poder de Deus. Ele anuncia Jesus. Depois você continua lendo o texto. Quase 3.000 almas se convertem. Não adianta a gente receber poder e não manifestar a glória de Deus. Aliás, não tem como você receber poder e não manifestar a glória de Deus. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e a evidência vir à tona. As pessoas começam a olhar as suas palavras, as pessoas começam a olhar o seu jeito de ser, as pessoas começam a te ver diferente. Todos nós devemos participar desta chamada. Diga para quem está ao seu lado, com carinho, fala assim: nós precisamos participar dessa chamada. Que chamada? Ser cheio do poder. Sabe, a onda de avivamento que tem acontecido ao redor da terra, eu creio que é a última chamada. A onda de avivamento que tem acontecido ao redor da terra é a última chamada. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E a palavra de Joel há de se cumprir, e acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão sonhos, e os jovens terão visões. Ei, é o último momento. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Deus conta contigo. Deus conta contigo. Deus conta com você. Sabe, para concluir, nós recebemos o poder que vem sobre as nossas vidas. E este poder é para testemunharmos. E ele não vem automaticamente. É interessante que o próprio Jesus disse lá em Lucas capítulo 11,
A partir do versículo 9 ele diz o seguinte: por isso digo a vocês, peçam, ele será dado, busquem e acharão, bata e a porta será aberta para vocês. É preciso buscar. Eu vou repetir, é preciso buscar. É preciso buscar. E ele continua dizendo: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho e que ele pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. O Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir. O Pai Celestial dará o Espírito Santo. Precisamos pedir com fé, precisamos receber pela fé, e precisamos falar pela fé. Peça com fé, receba pela fé, e fale pela fé. O Senhor quer usar a você. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu concluo dizendo: Deus quer usar você onde você estiver. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua vizinhança. Não tenha medo. Se Ele começar a te dar alguns sonhos loucos, creia, Ele vai fazer. Se Ele começar a colocar algo extraordinário no seu coração, creia, vai acontecer. Se Ele mandar você orar por alguém que está enfermo, ore, porque essa pessoa será curada. O poder é dele, a ação é dele, a autoridade é dele. Eu e você somos apenas instrumentos em suas mãos. E o convite nesta noite é: venham e sejam cheios do poder